mesmo, tá? Hoje eu estava aqui tentando lembrar, porque estou no maior esforço para me centrar. Então, vamos começar. A gente, né, na semana passada, a gente começou uma discussão ainda bem incipiente, embrionária, sobre um artigo, que é o artigo de quem? Essa é a primeira... Não olhem, não colhem. De quem é o artigo, gente? São vários autores, né? Abram os microfones. Mas estava o Acevedo lá, né? Era isso? Quem foi que viu vários autores? Uai, eu acho que tem vários autores, não são, não? Tem, o Acevedo é só o primeiro, né? Porque está na ordem alfabética. Está em ordem alfabética, não. Está em ordem de, digamos, eu imagino, né, participação na elaboração, né? Então, o primeiro Acevedo, né, porque tem dois, deve ser marido e mulher, eu acho, né, não sei. O primeiro, normalmente, é o autor, digamos aí, né, mais importante ou que mais colaborou com a elaboração do trabalho, né? E aí, quando eu descrevi lá no CLES a atividade, eu usei o termo colaboradores, né? Azevedo e colaboradores, né? Podia ser etial, por exemplo. Ok. E esse artigo foi publicado quando? Que ano? Vocês não pesquem, não colhem. Sem olhar? 2005, foi isso? Eu também não sei. 2005! Eu fiquei em dúvida com o de hoje. 2005, né? Gente, eu estou começando, por quê? Porque é muito importante a gente fazer esse estudo antes da leitura, tá? 2005 não é digamos, uma data recente, quando a gente, digamos assim, a situação ideal é que a gente trabalhe, por exemplo, no TCC ou nos artigos, com referências dos últimos 5 anos, né? Mas óbvio que nem sempre isso é possível, e principalmente a gente tem aí, digamos, os clássicos, né? Que vamos pegar Paulo Freire. Paulo Freire, os trabalhos dele da década de 70, 80 e 90 são únicos. Então, a gente não pode esperar que Paulo Freire tenha um trabalho, mesmo que ele não tenha morrido, né? Já falecido, que ele tenha, a não ser que o próprio autor, né, refaça a sua obra, faça uma releitura da sua obra ou incorpore alguns aspectos que eu também já vi, né, para aquela tese que ele desenvolveu, né, por exemplo. E foi publicado aonde, gente? Foi na revista de Ciências e Educação. Tá? Então, é um artigo, então, portanto, publicado em uma revista, né? Essa revista é publicada em que... Acho que aqui não tem, não vai ter, mas é importante que a gente busque também, em alguns casos, conhecer quem está, né, qual instituição está editorando determinada revista. Por quê? Porque muitas vezes está vinculado, né, uma revista vinculada a um grupo de pesquisa ou a uma instituição, né, como os institutos, ou como a gente tem a revista Eixo, né, que é uma revista multidisciplinar, ou está vinculada a uma universidade, a um centro de pesquisa, tipo a Fiocruz. A Fiocruz tem revista muito interessante, que quando vocês pegarem a optativa de educação e saúde, provavelmente a gente vai usar algum material da Fiocruz, porque é uma revista que tem
né, uma abordagem da saúde, da educação em saúde muito bacana, tá? Então, essas informações, elas são muito importantes, gente. Aí a outra, né, que toda vez que eu estou buscando, fazendo uma pesquisa, é que quando eu estou, aliás, antes disso, né, quando eu estou buscando por fazer alguma publicação, ou mesmo fazer alguma pesquisa sobre determinado tema, eu já vou direto na revista, né? Porque são revistas que vão se tornando familiares para a gente. E aí eu quero chegar na observação de Sofia. Foi Sofia que fez a observação do texto? Sim. Muitas. Então, e aí, Sofia, tem uma questão que eu acho muito interessante, eu normalmente faço isso, né? É olhar como os autores, buscar entender ali como os autores organizam as ideias, né? Então, isso vai me inspirando, né? Me abrindo possibilidades. Uma coisa é ler olhando apenas o conteúdo, que é óbvio que é talvez o mais importante, é isso que a gente está buscando quando a gente lê um artigo ou um livro. A gente está buscando o conteúdo, mas a forma, ela é muito importante também, principalmente para a gente que está começando, né, a ter ali como uma inspiração. Ou mesmo que a gente copie alguma forma de escrever. Então, às vezes, eu coloco recadinhos apontando uma forma como determinado autor iniciou o parágrafo. Às vezes é uma palavra que não está no meu vocabulário no dia a dia. E aí eu vou lá e digo, poxa, bacana, né? Eu usando essa forma de escrever, as ideias fluem melhor. Então, isso vai me dando vai me ajudando, foi e vai me ajudando a construir um estilo de escrita, né? Então, tem a gente, né, ao longo da nossa vida acadêmica, né, ou da nossa vida escolar, né, e acadêmica, a gente vai desenvolvendo um estilo de leitura, né? Muitas vezes, eu vou ser bem sincera com vocês, depois que eu descobri marca-texto amarelo, não pode ser outra cor, mudou a minha vida de leitora. Então, eu preciso marcar, né, os textos e lápis, eu uso muito lápis, eu vou fazendo ali algumas anotações no próprio texto. Algumas vezes depois eu apago, né? Se eu for emprestar o livro, aí não der para apagar, eu, né, falo para a pessoa, olha, né, tem anotações e tal. Então, isso para mim mudou a minha vida. E a outra é essa, com relação à escrita, que eu estou colocando para vocês, tá? Então, toda vez que vocês pegarem o material, e a gente vai trabalhar com alguns textos, o livro do Tomás não é um livro também recente, mas é um clássico, né? Da literatura na área de educação. Então, a gente vai, provavelmente, alguns de vocês já devem ter lido quando vocês trabalharam com o currículo durante a formação de vocês, né? Acho que todos nós, eu fiz na época da pedagogia, eu fiz a disciplina de currículo, né? Eu acho que todo mundo aí da licenciatura da pedagogia trabalhou com a questão do currículo, né? Então, vamos lá. Dito isso, gente, né? Olhando aí para... Só mais um detalhe, para não esquecer, e aí eu busco também ver quem são essas pessoas, tá? Então, esses autores são professores universitários, né? São estudantes de pós-graduação. Quem são esses autores, né? Porque aí vai me dando também uma noção digamos, do nível de confiabilidade naquelas informações. Nem era essa palavra que eu queria usar, mas não achei outra melhor, então vai essa mesmo. Tá, gente? Então, fica aí como dica,
tá? Bom, dito isso, eu queria ouvi-los com relação a qual é o tema central que os autores trabalham na publicação. Qual é o tema central? Os mitos da didática das ciências? Né? Então, vamos trabalhar. Isso está claramente colocado no título. Quando a gente vai, né, quem é revisor, avaliador de publicação, de alguma revista, né, normalmente, um dos primeiros pontos que a gente avalia é se o título traduz de forma clara e objetiva o conteúdo do artigo. E aí vem a minha pergunta, né, para aqueles que tiveram a oportunidade de ler, que já tiveram a oportunidade de ler. Vocês acham que o título, né, Mitos da Didática das Ciências, acerca dos motivos para incluir a natureza da ciência no ensino das ciências? Acham que o título traduz bem e de forma objetiva o conteúdo do material? Eu penso que sim, professora. Eu defendo que sim. Alguém tem uma outra defesa? E é bem claro, não sei se eu posso falar. Sim, por favor. É bem claro no decorrer do texto sempre o enfoque em ciências da natureza, englobando física, química e biologia, e de forma geral o ensino da ciência, o incluir a ciência, porque geralmente quando tem projeto, um dia de cientista, aí tem gente que acha que é só na matéria de ciências, tem gente que acha que é só na matéria de química, e às vezes, por exemplo, por mais que matemática é ciências exatas, a gente poderia incluir ciência nessa parte também. Então, é de uma forma bem geral. O ensino das ciências vai muito além de uma disciplina escolar. É muito além disso. Então, a gente está muito preso ao currículo da escola e esquece da abrangência de ensinar ciência de verdade na escola. Aí, por isso que é um mito didático, a forma que as estratégias que a gente utiliza para poder ensinar, mas não só dentro da biologia, mas dentro da química, da física e estender para a matemática também. Perfeito. Eu vou concordar com você, até, né, é um equívoco, né, até se a gente fizer uma relação com o currículo. Eu entendi o que você falou, né, mas aí a gente está fazendo uma relação com uma ideia também equivocada de currículo. Né? Porque se a gente tomasse para esse contexto o currículo de fato como ele o é, né? Ele também é muito mais amplo, né? Da mesma forma que a gente tem a ciência, não é quando a gente fala de ciências, né? Não é uma disciplina, a gente não está se referindo nós, né? A uma disciplina específica ou não só ou só apenas essa disciplina, mas como também o currículo, a gente não pode se limitar a olhar, a perceber o currículo como algo que é, no senso comum, o que a maioria das pessoas pensam, né? Vamos começando a Então, nesse caso, professora, quem acaba limitando é o livro didático, porque o livro didático também tem culpa no cartório aí. Eu acho que, assim, é um contexto histórico, né, de como a educação, é uma opinião minha, tá? De como a educação veio evoluindo, especialmente na fragmentação dos conteúdos, né? E aí a gente tem uma ideia de educação que é extremamente conteudista. A gente coloca lá... Isso tem uma relação com a questão de como a gente vê a ciência, né? Então, a gente coloca lá tudo dentro de caixinha, como se essas caixinhas estivessem soltas no espaço, sem interagirem.
E durante Verdade. muito tempo na história, né, da ciência, essa ideia, ela vigorou. Nós tínhamos que ser cada vez mais especialistas em cada vez menos tema. Então, a pessoa ia lá fazer um mestrado em um tipo de proteína que ocorre em uma espécie de camundongo. E ela passava o resto da vida dela trabalhando, pesquisando aquela proteína. Hoje, a gente já quebrou muito desse paradigma, né? A gente precisa olhar essa proteína, olhar esse camundongo, olhar o ambiente em que ele está inserido, olhar as relações desse camundongo com outras espécies, olhar essa proteína ao longo, né, das fases desse camundongo, enfim, porque o camundongo por si só, ou a molécula de proteína por si só, não traz nenhuma resposta para as grandes perguntas da sociedade ou da humanidade, né? E para que a ciência? Para responder a questões que, né, estão postas aí e que precisam ser respondidas na medida da sua complexidade. E a complexidade, ela vem das relações entre áreas do conhecimento, por exemplo. Né? Muito bacana, Elaine, obrigada. Júlia? Ah, professora, agora o que eu ia falar não tinha nada a ver. Você Não, é que eu ia falar, eu como leiga, por mais que eu sou das ciências biológicas, mas eu como leiga em alguns termos, tipo na natureza da ciência, ao ler o texto, né, o artigo, eu senti um pouco de dificuldade, eu achei com falta dos conceitos ali para distinguir melhor a tradução do título. Aí eu comecei a ler vários outros artigos para tentar identificar a diferença dos três termos, do que era a didática das ciências, a natureza da ciência e o ensino das ciências, porque eu achei que ele já começou falando já da natureza da ciência, mas sem falar, assim, eu como leiga para descobrir os três termos, sabe? Perfeito. Aí eu achei que faltou um trem aí. Perfeito, 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 perfeito. Quando eu li a primeira vez o título, eu também levei um tempo para identificar essa necessidade, tá? E eu achei, ele já considera que você chegou sabendo. Sim, Daniel. Eu concordo com isso. Também precisei pesquisar o termo. E aí a gente vai chegar... É bacana a gente trazer essa discussão, porque eu acho que é um ponto de partida. Então, a primeira vez que eu li o título, eu falei, eu acho que esse título está muito complexo, né? Tá muito... Eu demorei assim, não, eu preciso, né? São coisas distintas. Então, eu super concordo com vocês. E aí, vocês que pesquisaram, como vocês enxergam essas diferenças? Da didática, da natureza, olha só, da natureza, das ciências da natureza. Como é que vocês podem traduzir isso para a gente? Júlia e Daniel. Não sei se eu lembro de tudo que eu pesquisei, que eu li vários, mas que eu lembre, quando a gente fala de natureza da ciência, a gente está falando mais de um lado significativo para a sociedade. Então, como que ela vai ser envolvida para a sociedade? A didática da ciência seria a metodologia que você utilizaria as ciências para ser aplicada. E o ensino da ciência seria a junção das ciências, como ali física, química, de várias ciências, no modo da aprendizagem mesmo, mas eu não lembro se é tudo isso, porque faz um tempo. Sim, e cada coisa dessa tem uma complexidade, e é uma área do conhecimento, né? Tem uma imensidão de teorias, de paradigmas, né? E de mitos inseridos aí. Bacana, Júlia. E tu, Daniel, quer tentar puxar esse fiozinho? A minha interpretação é parecida com a Júlia.
A natureza da ciência seria como que a ciência se organiza, que é importante a gente ensinar, é importante estar presente no ensino de ciências, né, que vai ser essa... Eu não gosto do termo transmissão, mas eu estou cansado, não consigo pensar outra palavra. Mas a transmissão desse conhecimento científico, então, ele defende ali a importância de se ensinar como que a ciência se organiza, e não apenas o que a ciência descobre, e a didática seria como que a gente vai fazer isso, né? Os métodos que a gente usa para fazer isso. Sim, perfeito. Sofia. Eu acho que eu estava mais familiarizada com os termos ensino de ciências e didático, né? Mas tem uma parte no próprio texto que ele fala que a natureza da ciência é um metaconhecimento que surge da reflexão sobre a própria ciência. Aí foi isso que eu usei assim como definição para entender melhor o texto. Sim, né? E todos vocês falaram no encontro passado, né? Eu coloquei lá aquelas 3 palavras no final para ir encerrando, né? Então, eu queria retomar a questão da criticidade. Né? Tudo isso que vocês estão colocando, a gente precisa olhar com criticidade, mas especialmente a natureza, né? Da ciência. Por quê? Porque a gente precisa buscar entender essa organização da ciência está posta a serviço de quem? Para quê? Né? Então, quando a gente fala de natureza, qual é a natureza do ser humano? É a humanidade, né? É a sua essência. Então, é a humanidade que nos caracteriza enquanto seres humanos. Então, quando a gente olha para a ciência ou para as ciências, né, a gente precisa tentar buscar na sua natureza essa, digamos, muitas vezes, subjetividade, né, que é o porquê, para quem. Ela não foi sempre, né, igual ao longo dos anos. Mas a gente tem aí, por exemplo, se a gente olhar a Santa Inquisição, né, a queima de livros, por que queimar livros? Né? Só porque, entre aspas, né, eram livros de bruxaria, né? Ou ali tinha um conhecimento que, para alguns, não deveria ser de acesso a todos. Porque eu conheço alguns, né, tipos de conhecimentos, por exemplo, está limitado a uma classe social ou a outra classe, ou a um gênero e não a outro. Se a gente olhar há 100 anos atrás, gente, não era nem permitido para a mulher se profissionalizar, né? Então, e quando a mulher conseguia estar em um espaço de educação profissional, buscando uma profissionalização, ela não podia estar no mesmo ambiente dos homens. Eram classes, né, só para mulheres, classes só para homens. Por quê? Porque o conhecimento, né, não para que o conhecimento em que a mulher podia ter acesso, à época, era diferente, né? E, óbvio, era menos, de um valor menor, né? Do que aquele que aos homens era permitido, né? E aí, tudo isso também, quando a gente olha para essa natureza da ciência, a gente precisa situar, né? Eu estou trazendo aqui algumas colocações, situando no tempo, né? Tentando situar historicamente, só para que a gente perceba essa mudança ao longo da história, né? Não, a gente não vai aprofundar nisso, mas
que a gente também possa perceber que, do ponto de vista geográfico, de território, ou seja, do ponto de vista espacial, ele também é diferente. A natureza da ciência, ela vai se alterando em função das características das sociedades, por exemplo, né? Se a gente toma aí a questão do capitalismo. Então, nos países capitalistas, a gente sabe que existe aí uma, digamos, né, uma forma da natureza da ciência se manifestar diferente quando a gente compara a, por exemplo, sociedades que são mais tradicionais, ou se a gente compara com algumas sociedades orientais. Então, a gente percebe que há diferenças, tanto do ponto de vista do tempo, né, histórico, quanto espacial. Ok. O que mais, gente? Alguém queria colocar mais alguma questão sobre didática, ensino e natureza? Não? Então tá. E aí, os autores, né, o Acevedo e seus colaboradores, quando eles falam da natureza da ciência, eles também fazem uma relação com a prática docente. E aí, como é que vocês veem? E aí todos nós somos, né, alguns com mais, outros com menos experiência em sala de aula, como a gente vê, como vocês veem a colocação dos autores no artigo, no texto, no momento em que eles fazem essa relação, né, da natureza da ciência com a prática docente. E aí, só para adiantar uma questão, aqui a gente fala também do currículo, né, a gente precisa estar atento ao currículo de formação docente. Então, todos nós fomos formados em um tipo de currículo em determinada época, que é regulado, né, por uma série de regulamentos, mas que é também flexibilizado. Então, está lá dizendo, né, o CNE, o MEC, está lá dizendo, sei lá, Carliane recebeu o diploma, se diplomar em pedagogia, ela tem que cumprir carga horária, ela tem que cumprir o estágio assignado, então tem algumas regras, mas elas são flexibilizadas na medida em que, mesmo que seja o mesmo currículo, se Carliane estudar, né, em Aracaju, e a Marta estudar em Barreiras, o contexto social daquele lugar e a época em que elas estudarem vai, por si, diferenciar. E aí a gente vai trazendo, né, um jogo aí de dominó, né, que vai influenciar também as questões ideológicas de das instituições, né, dos professores, o currículo com que esses professores foram formados, né, e por aí vai. Então, por mais que nós tenhamos normas, regras, resoluções, etc., a gente tem todo um contexto social vai determinar essas formações, né, sendo bem diferentes. Tá Então, falhando.
Tá falhando? Deu uma falhadinha aí. Tá. Mas eu queria ouvi-los, né, com relação a esses dois tópicos, natureza da ciência e prática docente. Quem poderia comentar? Professora, eu penso que a gente tem que separar o que é ciência, disciplina escolar, e o que é ciência, área acadêmica. Porque se a gente pensar, a ciência que é ensinada no curso de física é diferente da ciência ensinada no curso de química, que é diferente da ciência ensinada no curso de biologia. E até mesmo pode ser o mesmo curso, mas se um for bacharel e outro licenciatura, a ciência ensinada é diferente. Então, para que público-alvo, para quem a gente está ensinando aquela ciência? Então, a gente precisa estar bem, digamos assim, convicto dessa separação entre ciência, disciplina escolar, que é obrigatória lá no currículo, e a área acadêmica e o público-alvo que a gente quer atender, atingir. Oh, eu estou falando de microfone fechado. Fechar o microfone e fechar a câmera. Sim, sim, sim. Nesse tópico que eu estou colocando para vocês comentarem, os autores, eles estão na natureza da ciência, tá? Então, vou colocar aqui, vou ler, só para a gente ir conduzindo esse diálogo, o que eles colocam, né, eles citam Lederman, colocam que a compreensão dos professores acerca da natureza da ciência tem uma certa relação com os alunos e com a imagem que eles adquirem da ciência. E aí, no tópico 2, eles colocam, né, as crenças dos professores sobre a natureza da ciência influenciam as crenças, né, influenciam significativamente na sua forma de ensinar a ciência, falhando bastante, e nas decisões que tomam na aula. Tá ruim, gente? Deixa eu... Peraí. Deixa eu tentar trocar aqui.
Prof, eu acho que já voltou. Eu tô tentando fechar aqui um monte de coisa para ver se melhora. Eu vou fechar a câmera também, tá? Peraí, gente, rapidinho. Eu vou fechar para ver se fica melhor. Bom, se começar a picotar de novo, gente, vocês me avisem, por favor. Então, vamos lá. Então, quando eles colocam esses dois tópicos, né, eles, de certa forma, a gente já foi comentando algumas questões que estão relacionadas a esse pensamento dos autores, né? E aí eles falam sobre a questão das crenças. Então, a gente precisa, o tempo todo, estar olhando para... Como a gente olha para o currículo, né? Deixa eu botar a Lília para entrar. Oi, Lília. Então, da mesma forma que a gente deve olhar para o currículo, a gente também deve olhar para a ciência como algo que é ideológico, né? E aí, assim, não tem como... Não é dizer que é ruim ou não é, porque a gente não vive dentro de uma realidade ideal. A gente vive em uma realidade que é verdadeira, é real, né? Então, é o que está, né? Como as pessoas falam, é o que tem para hoje, é o que teve sempre, né? Então, a gente tem uma relação, nós, docentes, nós temos uma relação com a ciência, ou com as ciências, com a natureza da ciência, ou com o ensino de ciência, ou com a didática da ciência, a partir de nossas crenças, né? Que são construídas ao longo da nossa história de vida, não é da nossa história profissional. E aí, quando a gente chega na fase de profissionalização, a gente já construiu muitas crenças. Então, e elas não são apagadas, né? Elas podem, a gente pode até, a partir do estudo, do acesso à informação, principalmente do acesso a um conhecimento crítico, refletir, né? Ressignificar esse conhecimento, ressignificar essas crenças, questionar, né, as nossas próprias ideologias e, de repente, construir, a partir da profissionalização ou de qualquer evento de estresse, por exemplo, como é o caso da pandemia, algo para frente, né? Mas tudo isso foi sendo construído desde, né, sei lá, a neurociência está colocando, né, desde o útero da mãe. Então, as nossas relações familiares, as nossas relações sociais, a nossa relação com a educação, então, tudo isso vai nos formando enquanto docentes. E vai refletir diretamente na forma como, né, ou na forma como a gente olha a natureza da ciência, né? Então, em linhas gerais, eu não vou entrar nos detalhes do que os autores, né, vêm colocando ao longo do texto, mas se vocês quiserem, gente, por favor, abram o microfone e já podem falar, não precisa nem levantar a mão, tá? Coloquei na semana passada e reforço nessa.
Tá? E aí, em algum momento, os autores vão falar também de tomada de decisão. Por quê? Porque todo esse contexto, ele vai nos encaminhar para uma tomada de decisão cotidianamente. Até quando a gente decide, muitas vezes a gente nem decide, mas quando a gente decide, ou quando a gente opta por um curso ou por outro curso, né? E aí, eu e o Thiago trabalhamos com escolha profissional, né? Lá do ensino médio integrado, mas vale também para todos os níveis de profissionalização, é o que nos levou a sermos docentes, né, de uma área X ou Y. Então, tudo isso é uma tomada de decisão, consciente ou inconscientemente, da mesma forma que é uma tomada de decisão, né, a forma como nós vamos organizar o pensamento científico e, né, construir a formação científica dos nossos alunos, né? Como a gente vai alfabetizar os nossos alunos do ponto de vista da ciência, né? Que técnicas, que modelos, que métodos nós vamos escolher para fazer essa iniciação, né? Que didática que a gente vai utilizar para, né, trabalhar determinado conteúdo. Então, tudo isso extrapola os limites do currículo, porque tem um conteúdo subjetivo do docente, né, um conteúdo subjetivo muito forte, e que a gente não tem como fugir. Eu percebo, né, que o mais interessante de tudo isso é que a gente se perceba, né, nesse contexto, de forma humilde, né, no sentido de que nós não somos os donos da verdade e que nós estamos aí, como diz Paulo Freire, nos construindo, né? Então, a gente sempre vai ter tempo para refazer, né, algo que a gente veja que é necessário refazer, mas a gente só consegue se a gente está o tempo todo fazendo uma autocrítica, né? O tempo todo se analisando, se nós estamos abertos a enxergar o mundo de uma forma diferente daquela que a gente enxerga sempre, né? Fazer novos caminhos e etc. E aí eles colocam, achei aqui, né, na página 5, eles colocam assim, né, a tomada de decisão é, sem dúvida, uma importante capacidade que pode ser educada, né? De fato, é um dos objetivos de muitos currículos de ciências que pode ser formulado de diversas maneiras, tais como o papel da ciência e da tecnologia na tomada de decisões, na comunidade, no trabalho, em casa. A participação na tomada de decisões pode colocar-se nas aulas de ciências para se trabalhar em grupo e tem já uma larga tradição, tanto no trabalho experimental ou prático, como em outros trabalhos de aula em equipe, especialmente na educação ambiental, né? E aí ele já vai entrar ali um pouquinho na didática. Então, gente, sobre essa questão, alguém gostaria de colocar alguma observação? Boa noite, Sérgio. Eu desliguei minha câmera porque o som estava muito ruim. Boa noite, boa noite. Tá, joia. Aí para ver se melhora. Alguém quer colocar alguma questão? Então, assim, eu vou concordar com vocês, viu, gente? Com relação a
né, ao texto trazer aí um conteúdo que precisa da gente se debruçar, né, com, digamos, mais atenção, mas ele não é um texto complicado, né? E, no final das contas, é um texto simples do ponto de vista de que ele traz questões que são da nossa prática, né? Então, olhando por esse lado, eu fiquei me identificando e vendo uma possibilidade de me autoanalisar, avaliar o tempo todo. Então, esse texto é bem interessante nesse sentido. Eu não sei se vocês tiverem essa mesma percepção, mas eu ao lê-lo, eu senti isso. Bom, e aí, ainda, né, sobre essas questões, eles colocam assim, né, que quando os modelos partilhados pelos membros do grupo alcançam um certo grau de homogeneidade, que se reduz drasticamente à crítica interna. Ai, eu pulei uma linha. Quando os modelos partilhados pelos membros do grupo alcançam um certo grau de homogeneidade, que se reduz drasticamente à crítica interna, perde-se criatividade e originalidade. Né? A gente falou um pouco sobre isso na semana passada, que, olha, né? Gente, educação com todos esses... todo esse nível de complexidade que a gente está tentando construir, colocar aqui, é impossível a gente ter um nível alto de homogeneidade. Se em algum momento isso acontece, obviamente que a gente tem uma perda aí enorme, né? Já dizia lá, não lembro se... Eu não sou da filosofia, não sei se foi o Nietzsche, né, que a unanimidade é burra. Quem falou isso, gente? De quem é essa frase? E é exatamente isso, porque é na complexidade que a gente vai ganhando, né? Na complexidade, na diversidade que a gente... E nas interações que a gente vai ganhando profundidade e ampliando o nosso olhar, e ampliando o olhar dos nossos estudantes, né? Então, esse não é um lugar que a gente deve buscar. E aí, se a gente fala de criatividade, piorou, né? Então, não há nada menos criativo do que eu ia fazer uma piada preconceituosa, mas... não há nada menos criativo do que um caminhão de ETs, né? Todos com olhos grandes, da mesma cor, né? Do corpo prateado. Então, é a diversidade que vai dar a possibilidade da criatividade. Bom, e aí, né, um pouco mais para frente, eles vão falar da natureza da ciência e didática da ciência. Ou, natureza da ciência e didática das ciências, né? É óbvio que a gente tem aí, né, os métodos, né, que vão nos ajudar nesses processos de didática, e é óbvio que a própria natureza da ciência, ela vai facilitar a, digamos, a adequação, eu nem gosto dessa palavra, mas, né, tentem me entender, a adequação entre a didática, né, que para determinado nível, para determinada área do conhecimento ou para determinado conteúdo, e olhando especialmente, porque a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, atencioso, para as necessidades daquele público a qual o processo educativo se serve, né? Então, a gente precisa, eu comentei no nosso encontro da semana passada, da minha birra de ter um planejamento fechado, né, e pronto antes de olhar para a turma, conhecer a turma, entender um pouco
em que lugar, né? Ou pelo menos a turma é muita coisa, né? A maioria ou os estudantes estão, quais são as suas expectativas, como eles respondem, né? Então, tem uma relação íntima com essa questão. A gente precisa ter muito claro que a gente, na educação, na ciência, a gente está servindo a... Então, o Thiago colocou aqui, não é verdade, eu não consigo... E fechou o chat. Consigo também fazer um plano para cada turma diferente. Esse plano, ele realmente é bem importante você olhar para a turma, conhecer a turma, o histórico, quem são os alunos, qual é a idade dos alunos, o que os alunos pretendem da vida, né? Se eles estão pensando no nível superior, se eles estão pensando na faculdade, ou se eles não estão pensando em nada. Mas apesar disso tudo, eu também não consigo fazer um planejamento que seja diferente para a turma primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro D. Acaba virando um planejamento só, mas ele parte dessa análise que é necessária no meu pensamento. Sim. Tiago, eu entendo, né, o que você está colocando, quando às vezes a gente tem muitas turmas, eu tive no máximo, né, para a mesma série, 3 turmas, mas isso não é o problema, né? O problema é a gente achar que isso é engessado, quando, na realidade, o que eu acho que é mais interessante na prática docente é a gente fazer essa autoavaliação, né? De como eu estava em determinada aula, como eu estou nessa aula de hoje, eu já até esqueci que eu estava aqui me coçando, como foi a interação com vocês, né? O que eu preciso, porque vejam bem, eu estou com a atividade que eu vou liberar para vocês agora, né, nos próximos minutos, mas foi uma atividade que eu elaborei antes da gente ter essa conversa. Poderia ser que a gente tivesse esse momento e que eu, né, na avaliação, eu pensasse assim, poxa, não tem nada a ver essa atividade, né? Então, assim, eu acho mais interessante esse processo de autoavaliação, de avaliação do processo educativo, das relações docente-discente, discente-conteúdo, discente-didática, didática-docente, que é extremamente rico, né? Então, às vezes, a gente não faz pesquisa, né? Porque está lá pensando que a pesquisa precisa sair de um contexto de laboratório, de campo, com muito dinheiro, quando, na realidade, muitas vezes, a nossa prática, né, cotidiana, ela é tão rica, e eu digo assim, né, vamos ser generosos, vamos colocar isso para o mundo, porque a minha experiência, ela é importante, não é só para mim, né? Então, a do Thiago não é só importante para ele. Então, se a gente transforma, né, essa nossa experiência, essa nossa vivência cotidiana, didática, no ensino, nas abordagens, nos conteúdos, nas séries, em resultado, ganha todo mundo. Nós teríamos uma educação muito melhor. Então, óbvio que isso demanda também, né, uma capacidade de planejamento da avaliação, demanda tempo de avaliação, demanda tempo de sistematização, tempo de escrita, etc, etc, né? Mas é muito importante, gente, né, que nós possamos nos avaliar o tempo todo. A gente não pode ter medo da avaliação, inclusive dos discentes, né? Então, esse feedback, principalmente uma turma como essa, que somos todos colegas, é importante para mim, pelo menos, que vocês, né, me deem os feedbacks.
Bom, e aí a gente vai chegando no final do, né, do material, quando eles vão colocando, né, vou pegar aqui uma partinha que eu grifei, já no finalzinho, pouco antes desse último parágrafo, para quem está com ele aberto aí, e os autores colocam assim, né? Hoje em dia, o sistema de valores é maioritariamente partilhado na didática das ciências faz-nos crer, a muitos de nós, que é bom ensinar algo da natureza da ciência e apontarmos razões para justificar esta decisão. Não obstante, frequentemente se ignoram as provas científicas que a investigação desenvolvida pela própria didática da ciência proporciona. Deveríamos ser conscientes de que, em tal caso, atuamos às margens de uma suposta racionalidade científica. De outra forma, deveríamos admitir que tomamos muitas decisões com critérios semelhantes aos que nos guiam à racionalidade leiga da cidadania, sendo que os membros da comunidade de especialistas em didática das ciências constituem um conjunto de pessoas que é relativamente numeroso no presente. Talvez também se pudesse aplicar a esta comunidade de especialistas alguns dos resultados das investigações sobre a tomada de decisões que se puseram anteriormente. Sem dúvida, isso teria que nos fazer refletir um pouco mais acerca das críticas que fazemos ao ensino das ciências, aos professores, e, em geral, à cidadania em relação à alfabetização científica e tecnológica, assim como sobre as propostas que fazemos e as contradições que temos. Então, antes de passar para Tiago, eu li esse parágrafo todo, porque, no meu entendimento, eles trazem, né, ou o parágrafo traz, uma síntese, né, de alguns pontos que o artigo foi levantando. Tá? Tiago? Não, eu só ia falar que estava picotando um pouco, estava difícil de entender. Ah, tá. Mas é isso, né? Esse último parágrafo, no meu entendimento, faz essa síntese, tá? Então, gente, superado, mas não, digamos, superado nesse momento, né? Esse material, mas não superado para todo e sempre na disciplina, porque eu sugiro que, né, as leituras que a gente vai fazer durante a disciplina, vocês sempre retornem, né, para buscar, digamos, uma releitura, não uma releitura, mas uma nova leitura, porque a ideia é que a gente vá ampliando o olhar e que, né, se a gente voltar e reler o texto, a gente consiga ver, enxergar, na realidade, questões de uma forma diferente, melhor, mais profunda, mais ampliada do que essa primeira leitura, tá? Gente, esse material eu postei, acho que foi na segunda ou no domingo à noite, e eu vou fazer o esforço de estar sempre colocando para vocês com uma semana de antecedência, para que vocês tenham, né, condição de se debruçar com mais tranquilidade, né, e com tempo sobre o material, tá? E especialmente que vocês aproveitem esse momento, né, são 8h30, né, de mais 1h30, ou mais 2 horas, 8h30, né, mais ou menos, né, que é o tempo de aula, para que vocês façam as atividades. É claro, né, que, bom, enfim, pode ser que não dê tempo, ou pode ser que vocês optem por fazê-lo em outro momento, tá?
Então, eu vou postar agora no Class, e aí vocês podem, né, abrir, que eu só vou dar o que mesmo que eu tenho que dar aqui? Oxe. Criar atividade. Ok. Postei no Class, então, atividade 2. E aí eu coloquei assim, né? Que a atividade 2 consiste na leitura e reflexão do livro Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo de Tomás Tadeu da Silva, tá? Então, no encontro síncrono da próxima quinta, no dia 23, nós iremos dialogar sobre os aspectos que o Tomás Tadeu da Silva aponta no livro, a partir de três teorias, né? Que é a teoria crítica, a teoria do currículo tradicional, crítico e pós-crítico, tá? Então, para quem chegou depois, eu sugeri, para que a gente conseguisse dialogar sobre todo o livro, que vocês se dividissem e cada um pegasse apenas um dos temas. Então, eu vou colocar aqui para que vocês coloquem eu acho que meu computador ele não está meio certo, não, viu? Vocês conseguem abrir aí, gente? Bom, então eu vou fazer do jeito que eu coloquei, tá? Eu coloquei, tá? No mural, leitura do livro dos profetas. O livro de Tomás Tadeu da Silva. E aí, eu vou fazer 3 comentários. Então, tá postado, minha garganta tá meio, tá? Então, eu queria que alguns de vocês focassem a leitura do livro apenas naquilo que o Tomás apresenta, analisando, refletindo. Ele não tem um capítulo falando, por exemplo, do tradicional e do crítico, tá? Ele vai fazendo ali digamos, um paralelo. Então, alguns de vocês focassem no tradicional, tá? Outros no currículo crítico. E um outro grupo no pós-crítico. Eu chamei de currículo, gente, tá? Mas é uma teoria, tá? São as teorias. Alguma dúvida sobre essa atividade, gente? 2. Eu caí? Vocês estão mudos? Não, né? A gente está disputando. Não precisa postar nada, né? É só trazer para a próxima aula, para discutir. Tá. Exatamente. Por enquanto não, professora, mas caso surgir, a gente manda no grupo. Caso surja alguma dúvida, a gente manda depois, que eu acho que só surge quando a gente está realmente fazendo. Isso. Eu vou encerrar a gravação, mas eu estarei aqui na sala, tá? Então, se vocês... Só vou sair ali para pegar mais água.